Olá, queridas e queridos, espero que estejam todos bem, cuidando-se e cuidando uns dos outros. Nós vamos continuar nossas aventuras pela história da Idade Média. Como eu disse anteriormente, um movimento muitas vezes de ir e vir, né? Do começo da Idade Média para o final, sob um outro ponto de vista. Nós vimos anteriormente o Império Romano Oriental, conhecido como Império Bizantino, ali do começo ao final da Idade Média. A gente vai voltar para o começo da Idade Média, vendo a Europa um pouco mais ocidental, agora principalmente uma região que hoje a gente conhece como a França, onde tinha esse povo germânico chamado francos. Os francos, então, são dos povos que ocupam o Império Romano. Eles, como comum ali nos povos daquele local, vai ter uma mistura cultural da cultura germânica com a cultura romana. E o principal elemento ali da cultura romana a se destacar é o cristianismo, o principal elemento cultural. Isso vai formar esses povos, né? O povo franco, então, ele vai conseguir ali se unificar, principalmente com o rei Clovis. Rei Clovis, 496, consegue unir povos ali que ficavam brigando e se converte ao catolicismo. Ele funda a dinastia que vai ser conhecida como dinastia Merovingia. A dinastia Merovingia, né, que é muito bem com Clovis no começo, seus descendentes vão ter muitas brigas, problemas familiares. Problemas familiares que vão refletir ali na administração desse reino, até que eles confiam cada vez mais poderes aos seus prefeitos do palácio. O prefeito do palácio era o cara que cuidava ali do palácio, seria como mordomo, mas também o chefe militar. O poder de administração desses prefeitos do palácio cresce cada vez mais. E um cara que vai se destacar muito é o Carlos Martel. Carlos Martel, ele foi considerado um grande herói, porque ele venceu os árabes em Poitiers em 732. Os árabes, a gente vai ver em breve, eles vão dominando ali da Península Arábica, Oriente Médio, Norte da África, entram na Europa e vão ganhando batalha após batalha, formando um vasto império, até que eles perdem a primeira batalha, ali em Poitiers, em 732, sob o comando do exército de Carlos Martel. Aí o cara se torna o máximo, né? O cara se torna o grande herói da Europa, o grande herói do catolicismo, e toda essa fama vai passar para o seu filho, né? Seu filho, Pepino. Esse aqui não é um pepino. Não tinha. Eita, Cauê colheu tudo. Bom, você que tem muita imaginação, imagina que seja um pepino pequeno, tá? Porque ele era conhecido como Pepino o Breve. Pepino, ele vai, então, herdar toda uma fama do seu pai. E um cara que está de olho nisso é o Papa. O Papa precisa de alguém forte. O Papa está vendo as suas terras sendo invadidas por alguns povos, então ele vai pedir socorro para o Pepino, né? Mais do que pedir socorro, ele vai fazer um esquema lá, falar: Pepino, é o seguinte, te apoio e você garante sua passagem para o céu, te apoio e você vai me ajudar. Você vai me ajudar a vencer esses caras que estão querendo tomar todas as terras da Igreja Católica. E é isso que vai acontecer. Essa aliança entre Pepino e o Papa vai fazer com que o rei seja deposto. Então esse é o grande golpe do Pepino. O Pepino tira o último rei merovingio, né, e é coroado pelo próprio Papa. Ele vence os lombardos, né, que estavam cercando Roma, e vai dar terras para o Papa. Isso vai ser conhecido como o patrimônio de São Pedro. Esse patrimônio de São Pedro, ele vai ter uma longa história que vai ser conhecido como a história dos Estados Pontifícios, né? Então o Papa, ele não é só o líder da Igreja Católica, mas ele também tem status de um rei, de uma soberania política, né? Já que vai ter essas terras, né? E vai ter sempre pessoas tentando atacar as terras do Papa, né? Porque vai imaginar, o Papa não tem força militar, né? Então vamos atacar, e o Papa resiste. Os papas vão resistindo ao longo de séculos e séculos, até o século XIX, né? Século XIX, 1870, movimento de unificação da Itália, ele vai tomar as terras do Papa, o Papa vai ficar doido da vida, né? E aí em 1929, o Papa da época, ele apoia o fascismo italiano, né? Que vai entregar
o que a gente conhece hoje como Vaticano, né? O Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano é o menor país do planeta. É um Estado governado pelo Papa. Um Estado onde se fala latim, é o único local onde a língua oficial ainda é o latim. E é do tamanho de uma praça, pequenininho, né? Pequenininho ali quando se fala de um país, de uma soberania de um Estado. Bom, o Papa, então, que apoiou o Pepino, né? Com a história e a linhagem, né? Carlos Martel venceu os árabes, o Pepino, seu filho, deu o golpe com a ajuda do Papa, né? Se tornou ali o rei dos francos e uma região muito maior do que era originalmente o Reino Franco, que vai ser conhecido como Império Carolíngio. Império Carolíngio vem de Carlos, né? Carlos, então, vai dar esse nome, Império Carolíngio, vai ser um vasto território ali, governado inicialmente pelo Pepino, que vai passar o poder para Carlos Magno. Carlos Magno vai apoiar a igreja, vai conquistar Saxônia, Baviera e Barcelona, que estava na mão dos árabes, vai cristianizar os saxões e vai acudir o tempo todo o Papa, né? No ano de 800, o Papa o coroa imperador. É ali que realmente começa esse Império Carolíngio. E é interessante aqui você perceber o seguinte, que o Papa ele tem terras, além do poder que exerce sobre todo o mundo ocidental. E tem povos ali que querem tomar essas terras dele. Então ele precisa de um exército. Isso não seria seria um pouco contraditório, né? O Papa ter um exército seu, né? Mesmo sendo dono de um Estado, ter um exército ali contradiz ali os princípios cristãos. Então, ele precisa de um cachorro raivoso do seu lado, que a hora que ele tiver no apuros, ele vai soltar esse cachorro. Esse cachorro vai ser o imperador. Né? O Papa precisa de colocar a coroa na cabeça de um cara e dizer, esse aqui é o imperador. É o imperador que está ressuscitando o Império Romano Antigo. Né? É disso que precisamos, o Império Romano Antigo, onde tinha um rei, um imperador muito poderoso, com um exército muito forte e ninguém conseguia vencer esse exército. Né? É só assim que o Papa vê que o seu domínio, seu território vai estar a salvo. Bom, o Carlos Magno, então, ele um ótimo administrador, vai criar os condados, vai criar as marcas, né? Então, os condados são distritos governados por condes, que são nobres. Esses condes, eles têm, então, poder ali de administrar a justiça, ele tem que pagar impostos para o imperador, né? As marcas são militares, que ficam bem na fronteira ali desse Império Carolíngio. E olha que inteligente, né? Colocar um general para governar a região da fronteira, né? Impedindo ataques de outros povos, né? O Missi Dominici é o cara que vai coletar impostos desses condes, desses marqueses, né, para o imperador. Bom, aí Carlos Magno morreu, porque todo mundo morre um dia, né? E deixou seu filho, Luís o Piedoso. Luís o Piedoso assume o poder, e Luís o Piedoso, quando morreu, deixou 3 filhos, que nunca chegaram no acordo em quem seria o novo imperador. Esses 3, então, Lotário, Carlos e Luís. Lotário, Carlos e Luís não chegam no acordo e é feito o Tratado de Verdun. 843, o Tratado de Verdun vai dividir aquele império em 3 partes. Os condes, os marqueses, vêm nessa briga de família, falam, esses caras aí estão fracos, viu? Não é mais como na era do Carlos Magno, do Pepino, esses caras aí estão fracos. Quem está brigando? Quando uma casa tem brigas internas, ela não tem força para vencer o que está fora. Eles se aproveitam, deixam de pagar impostos. E aí você tem um declínio desse Império Carolíngio, né? Você tem, além dessa divisão, né, do reino em 3 partes, você vai ter mais autonomia, mais poder desses nobres, você vai ter poucos impostos para garantir um exército forte e começam invasões, né? Começam aqui os piratas sarracenos, né? Começam os vikings, os magiares, húngaros a invadirem, tomar regiões. Acaba esse império, acaba também o sonho dos papas, que era ter um cara forte ao seu lado. Mas o Papa vai tentar mais uma vez. O Papa tentará de novo.